Deputados estão tentando aprovar às pressas uma proposta de emenda constitucional que deixa muito mais difícil prender parlamentares que cometerem crimes inafiançáveis, como a gente viu aí nos casos do deputado Daniel Silveira e da deputada Flor de Lis. A proposta que está na pauta de hoje impede que um congressista seja afastado do mandato ou preso por ordem de um único ministro do STF. O texto também prevê, entre outras coisas, que em caso de prisão, deputados e senadores devem ser encaminhados ao Congresso e não mais à Polícia Federal. O texto da proposta de emenda à Constituição foi divulgado ontem. Hoje alcançou 186 assinaturas. O mínimo necessário era 171. E de forma incomum, já entrou na pauta do plenário da Câmara para ser votada hoje à tarde, sem ter passado por nenhuma comissão. Foi o próprio presidente da Casa, Arthur Lira, que anunciou que os deputados iam mudar a Constituição para regulamentar o artigo 53, que trata da imunidade parlamentar e da prisão de deputados e senadores. O anúncio foi feito na sexta-feira passada, na sessão em que a Câmara decidiu manter a prisão de Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O deputado foi preso depois que divulgou um vídeo na internet defendendo o AI-5, o instrumento mais duro da ditadura militar, e a destituição dos ministros do STF, o que é inconstitucional. 4 dias depois desse anúncio, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, já estava com o texto pronto e apresentou ontem. As mudanças propostas impedem, na prática, que um parlamentar seja afastado do mandato ou preso por ordem de um único ministro do STF, como foi o caso do deputado Daniel Silveira. Ele foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes e depois o plenário do tribunal, por unanimidade, confirmou a prisão. Pela PEC, se um parlamentar for preso, fica sob os cuidados da Câmara ou do Senado. No caso da prisão em flagrante, o membro do Congresso Nacional deverá ser encaminhado à casa respectiva logo após a lavratura do auto, permanecendo sob sua custódia até o pronunciamento definitivo do plenário da Câmara ou do Senado. Mantida a prisão, o juízo competente deverá promover em até 24 horas a audiência, oportunidade em que deverá relaxar a prisão, conceder a liberdade provisória ou, havendo requerimento do Ministério Público, converter a prisão em flagrante em preventiva ou aplicar medida cautelar diversa do afastamento da função pública. O texto não deixa claro como será a custódia do parlamentar. O texto também trata de buscas e apreensões dentro do Congresso e nas casas dos parlamentares. Diz que é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal a busca e apreensão deferida em desfavor de membro do Congresso Nacional quando cumprida nas dependências das respectivas casas ou residências de parlamentares. A medida cautelar deferida em desfavor de membro do Congresso Nacional que afete direta ou indiretamente o exercício do mandato e as funções parlamentares somente produzirá eficácia após a confirmação da medida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Não poderá ser deferida em regime de plantão forense. Os elementos recolhidos no caso de busca e apreensão ficarão acautelados e não poderão ser analisados até a confirmação do Supremo sob pena de crime de abuso de autoridade. Reservadamente, alguns líderes comentaram que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nessa terça-feira, que afastou a deputada Flor de Lis do mandato, também acelerou o andamento da proposta. A deputada é acusada de ser a mandante do assassinato do marido. Já está na Constituição que deputados e senadores só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. A PEC propõe uma mudança. Os crimes inafiançáveis que podem levar à prisão de parlamentares passariam a ser apenas os previstos na Constituição. Entre eles, racismo, os crimes hediondos, tráfico, grupos armados, por exemplo. No caso do deputado Daniel Silveira, o que serviu de base para a prisão dele foi a Lei de Segurança Nacional e também o Código de Processo Penal. Não se tratou de crime inafiançável previsto na Constituição. Alguns líderes criticam a pressa no andamento e no conteúdo da PEC. Avaliam que as mudanças protegem demais os parlamentares. A PEC para alterar o artigo 53 da Constituição Federal é corporativista. Ela dificulta a aplicação da lei da ficha limpa. Ela não permite que o deputado seja afastado em alguns casos sérios, como o caso da deputada Flor de Lis, que não seria afastada se o texto dessa PEC estivesse válido.
Além disso, está atropelando o regimento, não tem assinatura e está querendo ser levada para o plenário sem passar pela CCJ. Por isso que a gente se posiciona aqui com a bancada do Novo contra a discussão desse texto do jeito que está. Esse assunto tem que ser mais abrangente, a gente tem que falar de fim do foro privilegiado também. Em entrevista à jornalista Andréa Sadi, no programa Em Foco da Globo News, o líder do governo na Câmara defendeu a PEC e disse claramente que é uma reação à decisão do Supremo de prender o deputado Daniel Silveira. Ela é uma reação à forma como o Supremo atuou na prisão do deputado Daniel Silveira. Friamente falando, não tem fundamento para a prisão como ela foi feita. Então, agora, nós, no Parlamento, regulamentaremos de forma mais clara como isso deve acontecer se houver a necessidade. O professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, lembrou que, além da PEC, os deputados já têm prontos um projeto de lei e mudanças no regimento interno, todos voltados para a imunidade e prisão de parlamentares. Ele afirma que o Congresso está agindo para se proteger. Nós estamos num momento de tensão institucional, de um certo tensionamento da corda que une os três poderes. E nessa relação de freios e contrapesos, nós estamos assistindo nitidamente uma reação legislativa. O Poder Legislativo agora está querendo proteger-se, estabelecendo medidas que impeçam que um parlamentar esteja ao sabor do que a decisão judicial determinar.